Olá, tudo bem com vocês? Sou Paulo Marazzi, diretor dos Samaritanos, Centro de Amparo à Vida. E hoje nós vamos falar da energia 2, que é a energia da parceria e da cumplicidade. Pois é, gente, estamos aí novamente no nosso bate-papo semanal e hoje falando da energia do número 2. Se você é o 2, hoje o nosso bate-papo muito te interessa. E como é que a gente vai encontrar o 2? Como eu já disse em vídeos anteriores, isso você pode encontrá-lo no seu nome, na soma do seu nome, ou mesmo sendo um nome composto, que unindo os dois você também encontra os dois, a nível do seu sobrenome e também dentro da sua data de nascimento. Mas vamos partir do princípio. Quem é a energia 2? Ela nada mais é que o grande colaborador, a pessoa que é receptiva, paciente, de uma certa forma muito adaptável, consegue se adaptar, traz um lado diplomático surpreendente dentro, não só da família, mas também do campo profissional ou até mesmo social. E é um grande parceiro. Somos obrigados a reconhecer que o 2 traz a parceria. E tem uma facilidade de escolha. Agora, qual é o lado negativo do 2? O que dificulta ele, às vezes, expressar essas habilidades? Primeiro, ser extremamente inseguro em relação à vida. A timidez é algo também que dificulta muito o caminhar do 2. A indecisão, o lado dependente, ou até mesmo o lado depressivo. E num quadro um pouco mais complicado, às vezes ele se torna bastante arredio. Mas aqui eu quero abrir um aspas, porque talvez de todos esses pontos negativos, o que mais machuca o 2 é a sua dependência afetiva. Sim, ele não consegue caminhar sozinho. Ele tem a necessidade de ter alguém ou uma situação ao lado dele para que ele possa se mostrar. Agora olha que interessante, gente. Apesar dele ter essa dependência afetiva, pessoas que trazem essa energia têm uma necessidade enorme de, em alguns momentos, buscar isolamento. Ele está lá no VUCA da vida, está na confusão da vida, de repente ele é obrigado a se recolher, a ficar quieto, a tentar reorganizar o que está dentro dele para novamente ele retomar a história. E às vezes, quem convive com o 2 acaba estranhando esse isolamento, achando que tem algum problema, alguma dificuldade, e na realidade ele só quer reorganizar aquilo que está dentro dele. Que interessante, né? Será que você tem aí um companheiro ou uma companheira que tem essa dificuldade de às vezes se expressar e ter a necessidade de se recolher para aí sim depois se mostrar? Gente. Agora, uma coisa a gente tem que avaliar com muito critério no 2. Dentro dos estudos que eu realizei, o número 2, por ele ter essa timidez, por ele trazer às vezes um pouco a indecisão e às vezes até estar inseguro em relação a algumas coisas, eu percebo que isso já vem desde a sua tenra idade, desde a sua infância. A criança, mesmo dentro de um lar sólido, um lar equilibrado, um lar que dê todas as oportunidades para ele, ele acaba desenvolvendo nele uma dificuldade de se relacionar com o mundo.
Isso. A criança, ela acaba criando dois mundos, o mundo real e o mundo verdadeiro. O que é o mundo real? Ela busca, junto aos brinquedos dela, criar uma história, desenvolver uma situação onde ela tem a força, a coragem de realizar e fazer. Agora, por que ela busca esse mundo real? Porque ela tem, paralelo a isso, um outro mundo chamado mundo verdadeiro, que é o que ela vivencia em relação aos pais, aos irmãos, avó, tia. E às vezes os dois têm dificuldade de ter essa compreensão ou ter essa aceitação dos familiares. Então ele busca, dentro desse isolamento, essa necessidade de ficar conectado na realidade dele para ele não perder ele. Agora isso, quando entra na fase adulta, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque normalmente um dois já adulto, com família, desenvolvendo a sua vida, ele tem hábito às vezes de sentar diante de uma televisão, estar vendo lá um filme, um jornal, mas na realidade ele não está vendo o filme, o jornal. Os olhos dele estão no aparelho da televisão, porém a mente dele está num outro campo, num outro plano, dentro das suas preocupações, dentro das suas necessidades, enfim, ele meio que se desconecta. O que é isso? É quando o homem ou a mulher já adulto tenta trazer o seu mundo real para o seu mundo verdadeiro e não consegue. E não consegue exatamente por causa dessas situações que eu acabei de apresentar. O que é interessante um dois realizar? Quando ele percebe que ele está se desconectando da verdade dele e buscando uma realidade, é importante ele voltar para ele e, no primeiro ponto, acreditar no que ele acredita. Desenvolver aquilo que ele sente verdadeiramente dentro dele como verdade. Até porque, mesmo a gente falando da verdade, não existe a verdade absoluta. Existe a sua verdade, a minha verdade, e entre nós dois, a verdade de Deus. Se você consegue trazer esse ponto de equilíbrio, você não só consegue vencer esses fantasmas, mas realizar dentro da tua verdade aquela realidade que está dentro de você. Eu sei que muitos de vocês se viram dentro dessa perspectiva que eu coloquei. E aqui eu vou dar uma dica. Se você é jovem, está aí querendo desenvolver alguma área profissional, está estudando, enfim, ou até mesmo aquele que já vem num trabalho e não está satisfeito e quer mudar de carreira, eu vou dar aqui algumas dicas. Você poderia escolher o campo da psicologia, porque você tem esse lado muito seu de analisar, de avaliar, né? O lado da enfermaria, trabalhar com a enfermagem, porque você é uma cuidadora, você é um protetor, você consegue proteger, cuidar, nutrir. O dois tem essa necessidade, então está muito atrelado a essa atividade. Trabalhar na área diplomática, se você já está em algum órgão público ou pretende desenvolver uma atividade, está aí uma ótima carreira, trabalhar na área diplomática. Mas também tem o lado do secretariado, também tem o lado de ciências contábeis, um técnico em contabilidade, enfim. E é interessante que essas duas atividades, você fica muito com você, né? Tanto o secretariado quanto a contabilidade, ela te dá autonomia para você desenvolver aquilo que você sente dentro de você. Beleza? Agora, se nós não conseguimos trabalhar esse dois de uma forma positiva, existe um risco muito grande de nós desencadearmos algumas doenças muito peculiares. Do tipo, problemas de pele,
E por que problemas de pele? Porque é aquela situação onde a pessoa tenta se livrar ou tenta vencer e ela começa a reagir. Então são aquelas alergias, são aquelas irritações, é como se você tivesse incomodado com algo e não consegue se libertar. Problemas nos pés. E por que os pés? Os pés não é o que mantém a gente de pé? Então, se há um problema no tornozelo, ou mesmo junto aos dedos, o que é isso? É não conseguir se firmar, é não conseguir se segurar. A questão da pressão baixa. Como eu disse no vídeo anterior, quem traz a energia 1 tem a tendência da pressão alta. Por quê? Porque a tendência dele querer empurrar tudo. Já o 2, por que a pressão baixa? É como se ele quisesse desistir, como se não quisesse enfrentar aquilo que a vida está oferecendo a ele. Olha que interessante, gente. E num caso mais grave, existe a questão da incontinência urinária. Mas isso já é uma outra situação, eu acho que tem que ser melhor avaliado. Tá certo? Agora não podemos esquecer dos nossos desafios. E aqui, quem traz o número 2 na linha do desafio, onde a gente encontra isso na data de nascimento, vou dar um exemplo. Uma pessoa nascida no dia 20 de fevereiro de 1982. Então vamos lá. 20, 2 e 0, 2. Fevereiro, 2. 1982, 1 e 9, 10, 8, 18, com 2, 20, 2. Vocês observaram que houve uma constância de número 2? E isso, na linha do desafio, quer dizer o quê? Você tem uma história com a sua mãe. Se você for mulher, eu quero que você me responda. Você entendeu tudo e que a tua mãe fez com você na sua infância? Houve a tua compreensão dentro de todas as movimentações dela? Ou quando você ainda traz a lembrança desse processo, ainda isso dói no teu coração? Como é que isso está dentro de você? Se isso dói você, se dói ainda dentro de você, eu te aconselho você trabalhar essa ferida. E por que eu digo para trabalhar essa ferida? Porque no fundo, a nossa mãe, ela realiza aquilo que ela entende que é melhor. Não quer dizer que o que ela vem executar seja o melhor para nós, mas é aquilo que ela entende. Aí você pode estar me perguntando, mas é aquelas que perseguem, que tentam destruir a filha? Que eu sei que existe casos dessa forma. Quando isso ocorre, você tem logo que voltar para dentro de você e entender quem é essa família. Por quê? Se você observar, se você buscar a avó, a mãe, a filha, a neta, estranhamente, todas têm a mesma história. E aqui eu vou abrir um aspas. Grave essa frase para você compreender a tua mãe. Ninguém pode dar aquilo que nunca teve. Se ela tem essa dificuldade de conexão, cabe a você ir diante dela. Trabalhe primeiro o seu íntimo, depois vá diante dela, olhe bem nos olhos dela e diga a ela, mãe, está tudo certo, compreendi. E interiormente você diz a você, estou libertando ela. E abrace ela de uma forma afetiva, de uma forma compreensiva. Ok? Agora, se você é homem e vem com essa figura do número 2 no desafio, eu quero te dizer uma coisa. Parabéns, filhinho da mamãe. O cuti-cuti, né? Porque o 2 na figura masculina é a mãe muito protetora,
Aquela que dá o Nescauzinho, que dá o ovo maltine, que põe o cachecolzinho porque o nenê não pode passar frio. Tem todo um cuidado com o nenê. Aí ele se torna adulto, ele acaba casando e ele acaba transferindo para a mulher a figura materna que ele teve lá atrás. Percebeu? Se esse for teu caso, eu espero que você não brigue com a tua esposa e não questione ela quando ela impõe algo a você. Porque no fundo, a responsabilidade é sua. É você querer transferir a ela a figura materna. Quando na realidade, ela é a tua esposa, ela é a tua companheira e não a tua mãe. E nós estamos já no século XXI, então essa coisa da dependência é meio estranho, né, gente? Cá entre nós. Eu acho que nós estamos num momento hoje que todos querem a sua liberdade, mas não querem assumir algumas responsabilidades. E é bem dentro desse nível da figura masculina que traz esse desafio. Ele acaba jogando sobre a figura feminina a necessidade de proteção, quando na realidade não precisa. Legal? Quero que vocês pensem bastante nessa questão do desafio. Estou aberto a perguntas, que eu sei que esse vídeo vai fazer vocês pensarem bastante dentro de algumas feridas que estão dentro de vocês. Não só o teu fantasma, mas os fantasmas que também trouxeram a você. Ok? E antes de terminar o vídeo, eu gostaria muito que todos vocês compartilhassem com seus amigos, familiares, que desse o seu like, fizesse o seu comentário, mas principalmente que refletisse dentro de você aquilo que você realmente precisa. E para fechar hoje o nosso bate-papo, eu quero dar a você uma mensagem para que você possa vencer alguns fantasmas. Você chora, sofre e corre até atrás das pessoas que só passam a te dar valor quando você começa a desistir. Legal? Reflita isso e veja aquilo que ainda está te intoxicando e se liberte. Uma boa semana a todos e até a semana que vem. Namastê.